pessoal, mais um podcast Papo de Perícia, um podcast da Associação da Polícia Científica do Maranhão. E pela segunda vez, a gente está aqui em Brasília, na Associação dos Peritos Criminais Federais. Queremos aqui agradecer a colaboração por a gente poder gravar esse podcast aqui. E também a gente está aqui com dois convidados inéditos para falar sobre o nosso Congresso Nacional de Criminalística, que vai acontecer pela primeira vez no Maranhão. Então, a gente está aqui hoje com o Ladislau Brito e com a Beatriz Figueiredo, que são aí dois parceiros do Congresso. Então, vamos conhecer um pouco dos convidados. Ladislau Brito, se apresente. Bom, meu nome é Ladislau Brito, como a Carol já falou, mais conhecido como Ladis. Ladis. E ela pediu para eu contar um pouco da minha história, mas não sei se eu devo contar também a trajetória de como eu cheguei na perícia. Pra contar tudo, as pessoas não conhecem. Mas tudo bem, porque, vou falar. Gente, o podcast Papo de Perícia só estava sendo feito com peritos do Maranhão. Então, a primeira vez que eu fiz com peritos que não eram do Maranhão foi semana passada, que foi com peritos do Pernambuco. Então, aqui já é a segunda vez. Então, Ladis, os peritos do Maranhão não conhecem você e o Brasil não conhece você. Tá bom, então vou me apresentar. Bom, sou biólogo, né? Eu sou natural de Brasília, brasiliense já, da segunda geração de Brasília. E quando eu me formei em biologia, né, eu realizei um sonho que eu tinha, que era ir para a Amazônia, né? Trabalhar com pesquisa na área de ecologia, principalmente com tartarugas, né? Então, fui lá para o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, me aventurar um pouco lá pela Amazônia. E quando eu estava terminando meu mestrado, né, surgiu a oportunidade de fazer o concurso, né, para perito criminal da Polícia Civil do Amazonas. E aí, fui aprovado no concurso, né, depois de um longo processo aí de 2 anos, né, entre curso de formação, várias etapas de avaliação, né, tomei posse em 2011, né, e fui presidente lá da associação, né, dos peritos, né, do Amazonas, a Apoian, que acabou se tornando também sindicato, né, um tempo, de uns anos para cá. E em 2013, né, tive a oportunidade de ingressar na Força Nacional de Segurança Pública, né, e participar de algumas missões aí pelo Brasil, né, morando, né, e tendo algumas passagens aí em Maceió, Sergipe, Natal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Lusiânia, Goiás, passando tempo, né, em Brasília, né, já rodou rodando muito. Um pouquinho aí, né, e trabalhando também de uma forma integrada, né, com policiais civis, militares, bombeiros, né, aquela integração toda da segurança pública. Foi uma experiência muito boa, né, minha maior área de especialização é a balística forense, né, atuei também em locais de homicídios e outros tipos de perícia aí de forma mais eventual, né. E hoje? E em 2017... em 2017 eu... porque é muita coisa, gente, é muita coisa. Eu vou tentar resumir, que normalmente eu falo muito, pode né? falar, é pra falar tudo. Não é muito longo não, mas é porque eu falo demais. E aí eu fui convidado para fazer parte lá da época de diretoria de política de segurança pública, da Senasp, né, que fica no Ministério da Justiça, para gerenciar o projeto do Sistema Nacional de Análise Balística, né? Que naquela época era um sonho que já vinha sendo discutido já há muitos anos, né? Já há mais de 10 anos, né, que se tinha essa ambição de se criar um sistema nacional onde a gente pudesse, né, analisar tudo de forma integrada, digitalizada e fazer diversas comparações para solucionar os crimes, né, que são cometidos com arma de fogo. No Brasil, 70% dos homicídios são cometidos com arma de fogo. Era um grande desafio, uma meta audaciosa, né? Não foi fácil, mas ao longo do tempo a equipe foi crescendo, né? Teve uma remodelação, o perito Ambrosio da Polícia Federal foi nosso coordenador. Na época, abraçou essa causa também, a perita Carolina Ferrari de Santa Catarina, o perito Larry Sud da Polícia Federal. Então, formamos uma equipe, né, tivemos o desafio de fazer uma licitação internacional para a aquisição dessa solução tecnológica, né, e felizmente deu tudo certo, né. Então, o Banco Brasileiro, né, que já está funcionando em todos os estados, na Polícia Federal, já fechou ano passado com mais de 1.200 resultados positivos. Nossa, muito né, resultado. Muitos laboratórios integrados, peritos capacitados atuando. Né, felizmente está sendo um sucesso, né? Já nasceu como um dos maiores bancos balísticos do mundo, uma estrutura muito moderna, né? E depois dessa missão na Senasp, né, atualmente eu estou à disposição da Associação Brasileira de Criminalística, estou na diretoria técnico-científica, né? E aceitei a missão de ajudar a minha presidente do evento, né? Gente, eu tenho na organização do congresso. E eu tenho que contar, assim, como eu conheci Ladis Ladislau em 2015, em Fortaleza, Ladis. Verdade. Ele já estava na Força Nacional. A gente faz um curso, né? A gente fez o curso de local de crime, foi um curso muito integrado bom. Com balística forense, curso de papiloscopia. local de crime integrado, conheci Ladis. Aí depois, em 2016, eu vim para a Força Nacional. É verdade.
como aluna, aí encontrei Lades. Depois eu vim em 2018, 2019 já como supervisora. Então, a gente tem um contato já de muito tempo. Assim, eu falo assim que nosso santo bateu, a gente tá na mesma energia, sabe? Assim, aquela energia de fazer as coisas. Você é acelerado, né, Carol? Não, eu e ele, a gente tem que parar, assim, quem que para o outro? Porque se deixar é sem limites. A gente se empolga com o trabalho. A gente se empolga. E Beatriz, amiga, se apresente. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que ninguém horas sabe a hora que vai passar. o pessoal vai estar assistindo. Obrigada, Carol, pelo convite. Muito bom estar aqui com Lades, falando de perícia, né? E do congresso, que eu tô bem animada. Meu nome é Beatriz Figueiredo, como a Carol disse. Eu sou formada em odontologia. Outra vida, parece, né? Que a gente vai lembrar antes da perícia, você fala, meu Deus. Na perícia é engraçado, né? A gente muda totalmente o nosso padrão de atuação profissional, né? Tudo. E entrei na perícia, não vou dizer por acaso, porque, né, meu pai é policial militar, mas não era uma carreira que eu pensava em seguir. Aí, no final da odontologia ali, eu ouvi falar sobre a perícia, fiquei interessada, fui fazer uma especialização em odontologia legal lá na USP. E aí falei, não, isso mesmo que eu quero. E falei pro meu pai que o plano era esse, falei, vou fazer uma especialização em odontologia legal e quando terminar a minha especialização vai sair o concurso aqui para Brasília, eu vou fazer e vou passar. Ele falou, é esse o seu plano? Eu falei, é. E foi assim, né, eu me formei na especialização em dezembro, em novembro tinha saído o edital, a minha prova foi em fevereiro, e aí eu sou da turma tomei posse em 2013 aqui na Polícia Civil do DF, né? Na perícia. Aqui a nossa perícia tá dentro da polícia, né? Um dos poucos estados ainda. Então, sou policial civil. E desde o primeiro dia, fiz o concurso já pensando em atuar em crimes contra a pessoa. Então, já entrei, nem conhecia outra realidade de perícia. Fui para morte violenta, né? Que a gente chama de morte violenta. Fiquei como plantonista 6 anos, depois assumi a chefia. Fiquei 3 anos na chefia, também tirando plantão. E há 2 anos eu estou como diretora da divisão de perícias externas do IC, que abrange todas as perícias que vão para a rua de fato, né? Além da morte violenta, delitos de trânsito, incêndio e explosões, crimes contra o patrimônio, engenharia legal e meio ambiente. Hoje são 6 sessões. Nossa. Muita coisa, muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Todos os peritos que estão na rua, né, de fato, fazendo a perícia em loco, são dessa divisão. Sou a primeira mulher a ser diretora dessa divisão. Posso falar isso? Porque é uma área que as pessoas imaginam realmente uma figura masculina ali, né? Porque são esses peritos que estão na rua. E falei disso já para fazer a outra introdução, né? Que é óbvia, e é o meu mestrado. Estou fazendo uma outra especialização agora. Em violência de gênero, é a minha área de atuação principal. Além de gestora hoje no momento, é o que me move de fato, né? Enfrentamento à violência de gênero. E aí, obviamente, trazendo para a minha área, trabalhar de perícias de feminicídio, né? Que é o que eu gosto de fazer de fato e de falar, né? Mas, Beatriz, assim, era a pergunta que eu mais queria fazer. Como foi esse teu interesse em trabalhar, como você falou, sua missão de trabalhar com violência de gênero, por gostar tanto dessa área? Teve alguma questão pessoal? Ou que momento da tua carreira isso aconteceu? Porque, assim, vou falar, gente, eu não conhecia a Beatriz. Eu tive uma vez, naquela época de live, tu fez alguma live. Aí eu olhei, não, essa Beatriz. Gravei, porque morte violenta é a minha área. E aí eu conheci a Beatriz, gente, no CNC 2022. Isso. No mini curso que ela fez lá. Aí eu disse, ela vai pra São Luís. E eu convidei ela lá e ela aceitou. Aí foi um caminho sem volta, porque a Carol... Assim, eu falo, Carol, qual que é a minha agenda desse ano? Que ela vai me marcando nas coisas. Eu convidei assim, não. Vai dar uma palestra em São Luís, aí ela, tá bom. Beatriz, mas assim, pode ser um mini curso também? Aí depois eu disse, Beatriz, tu pode também coordenar, assim, a trilha de feminicídio? Não, conta a verdade. Não foi assim que aconteceu, Lari. Ela não me convidou antes. Ela durante o evento. Mesa posta, autoridades, ela com o microfone, o auditório lotado. Então, eu quero aproveitar para falar que teremos uma trilha de feminicídio. E a Beatriz, que está aqui, vai coordenar. Ela já sabia que você ia aceitar. Ela já sabia. Aí ela não tinha como negar, então eu tinha que falar publicamente. Eu não ia negar de jeito nenhum, né? Não dá para negar um convite da Carol, né? E como foi essa tua... Assim, teu interesse? Em que momento surgiu? Porque você é odontóloga, né? Não pensava nisso, não tinha nada relacionado. Foi para morte violenta, ok. Até então... Que momento foi
que você criou essa paixão, assim? Então, na verdade, essa questão da mulher, ela tá na minha vida pessoal, porque eu sou uma feminista, sou uma mulher militante de ir em passeata, enfim. É uma coisa que ronda a minha realidade de vida, né? Os meus posicionamentos ideológicos, né? O que eu imagino pro mundo. Então já era, talvez eu que não soubesse. Um mundo de mais igualitário e minimamente mais justo para as mulheres. E aí, mas eram caixinhas separadas na minha vida, a minha vida pessoal e a minha vida na perícia. E eu entrei na perícia, eu não tinha conseguido juntar as duas coisas. Mas aí, na morte violenta, já nos primeiros meses, eu olhei e falei, parece que a violência, quando ela envolve a mulher, ela é um pouco diferente, né? Eu comecei a flertar com essa ideia de trazer essa minha vivência pessoal, né? Essa minha ideologia pessoal para dentro do trabalho. E aí a gente, né, começou naquelas discussões, não tinha a lei de feminicídio ainda, que ela é de 2015. Então, quando a lei foi promulgada, eu já estava na morte violenta, aí eu falei, agora vai. Agora chegou a oportunidade. E eu, assim, desde que eu entrei na perícia, eu dei muita palestra sobre morte violenta em geral, né? Eu assisti uma live que era morte violenta. Mas aí depois eu me achei mesmo que eu juntei as duas coisas, né? Eu tive esse grande privilégio, né? Porque trabalhar com uma coisa que você gosta já é um privilégio, né? Porque é trabalho. Mas eu não imaginei que eu pudesse, trabalhando, defender tantas pautas que são importantes para mim na minha vida pessoal mesmo, assim. E, gente, era para trazer o livro, mas a gente não trouxe. A Beatriz... Eu tinha o livro no carro, não desci, porque eu tinha certeza que você ia livro. Tá vendo? Gente, a Beatriz aí, ela é autora aí de um livro de feminicídio. Mas bora falar um pouco do livro, Beatriz, porque também é algo inédito. Sim. Né? E aí, como foi a construção também do livro? Não foi planejado, assim. Foi porque eu comecei a estudar mais essa questão da perícia criminal envolvendo a violência de gênero. E a gente tem, assim, publicações incríveis na área mais sociológica, explicando esses fenômenos do machismo, da misoginia. A gente tem escritoras incríveis aqui no Brasil. A gente tem muita coisa muito bacana na parte de investigação e do julgamento. Mas da perícia, de fato... não tinha nada. E eu vi isso na prática, porque eu fui convidada em 2020 para fazer a parte de conteúdo de um curso do Ministério da Justiça para capacitar servidores da segurança pública em crimes de feminicídio. E eu falei, tá bom, então deixa eu ver aqui agora o que tem de material. E não tinha. Para perícia não tinha. E aí eu falei, bom, se não tem, então eu vou fazer, né? Porque eu te falei que eu tenho minhas metas são ousadas, assim. Eu penso aqui, ó. Por isso eu acho que também a gente combina... ainda teve essa esse match, porque eu falo... Minha mãe é que fala isso. Dá o mesmo trabalho, sonhar pequeno e sonhar grande. Então, exatamente, então vamos sonhar grande. Energia. E aí, foi um exercício que eu falei, tá, mas o que eu gostaria se eu fosse um perito que está lidando com material, que não conhece essa pauta, de entender. Então, eu fui pegando todos os vestígios possíveis de ter numa cena de crime e analisando eles com viés de gênero. Então, eu falar, se a gente estiver falando de mancha de sangue, importantíssimo para a dinâmica. Mas se eu estiver falando de uma mancha de sangue num local de violência de gênero, o que o perito pode olhar de diferente? Pô, 1 milhão de coisas. Esse sangue pode ser um sangue que não é oriundo de uma ferida dessa mulher, por exemplo, pode ser um sangue menstrual ou de um processo abortivo. Às vezes, o aborto ou a gravidez estava ali relacionado com a razão da mulher ter sido morta. Enfim, se a gente for falar de... exemplos. Plantas, né? Nossa, não, interessantíssimo a gente trabalhar botânica forense. Tá, mas no caso de uma mulher... E se a gente estiver falando de um chá que é para dopar uma mulher e aí ela dopada, ela foi vítima de estupro? Enfim, eu fui fazendo isso para tudo. Para pó, poeira, cinza, elementos balísticos, faca. Fiz esse exercício contextualizando com essa questão da violência de gênero. E aí eu estava, à época, no começo do mestrado, eu falei pro meu orientador, então esse aqui vai ser o meu, né? Já que foi um material que me demandou tanto, assim, foram 3 férias investidas aí em fazer esse material, vou usar esse aqui na minha dissertação. Ele falou, você tá maluca? É muito material, isso aqui tem que ser um livro. Eu falei... então vai ser um livro. Excelente. Então vai ser um livro. E aí surgiu o livro, né, que eu lancei no segundo semestre do ano passado, que é de perícia no local de crime de feminicídio. E o valor dessa prova material para o contexto jurídico, né? E aí, de fato, é o primeiro livro no Brasil que trata disso. Né? Gente, fantástico, sou fã, viu? Tanto que a gente tá aqui para falar, né? Tanto do feminicídio, quanto a questão da balística, porque o Ladislau, como ele falou, né, tava aí na implantação do SINAB, mas também, gente, do Congresso Nacional de Criminalística,
que é o 27º Congresso Nacional de Criminalística, 10º Congresso Internacional de Perícia Criminal e a 27ª Exposição de Tecnologias Aplicadas à Criminalística. Então, a gente está... O São Luís está tendo a oportunidade de sediar pela primeira vez o maior evento. Eu esclareci com o Espíndola, é o maior evento realmente do Brasil e da América Latina, porque eu estava até em dúvida se eu falava ou não, e o Espíndola aí, que é nosso mestre da perícia, autor aí de quase todos os livros, me confirmou essa informação. Inclusive, gente, agradecer aqui ao perito Espíndola por ter feito todo o histórico aí do nosso congresso, que foi pela primeira vez em 1947 na cidade de São Paulo, denominado de primeiro Congresso Nacional de Polícia. Então, a gente está falando de um congresso aí muito antigo. Então, os peritos já vêm, né, nesses encontros há muito tempo. E um dado também interessante, eu só sublinhei alguns dados que o Espíndola colocou, é que em 1975, que a gente teve um congresso em Porto Alegre, foi que eles tiveram a articulação de criar a ABC, a Associação Brasileira de Criminalística, que foi criada em 1977. E é importante falar isso por quê? Porque a partir da data do ano de 1977, o congresso passou a acontecer a cada 2 anos. Lembrando também, informando, na verdade, vocês, é que o Congresso Nacional de Criminalística ele é promovido pela Associação Brasileira de Criminalística, do qual o Ladislau é da comissão. Eu sou da diretoria técnico-científica. Da diretoria técnico-científica. E eu coloquei ele como vice-presidente do evento de São Luís. E a associação local ou sindicato, no caso Maranhão, a associação, ela executa o evento. Então, o evento ele não é meu, não é do Maranhão. O evento é da ABC e a gente concorre, né, para realizar esse evento. Então, a gente, em 2022, concorreu a vaga para sediar este evento e através da votação dos peritos a gente foi contemplado, eu falo assim, realmente agraciado para fazer isso pela primeira vez em São Luís. Então, realmente, uma coisa que, particularmente, é uma coisa que me deixa muito feliz, muito honrada. Apesar de ser um desafio, assim, gente, vocês não têm noção. É sem dormir, é uma preocupação com os mínimos detalhes. E nessas tratativas, eu conversando com o Ades, para até explicar como eu coloquei ele como vice-presidente, e como eu falei, nosso santo aqui bateu, né, com os dois. Não precisa nem falar isso para vocês. E Lades começou assim, a me ajudar mesmo fora da curva. Né? Eu falei, não, Lades, tu não pode ser apenas um colaborador. Tem que me ajudar de uma forma mais incisiva. Ou seja, para poder me cobrar mais, né? Para cobrar, assim, exatamente. Para pagar mais missão, né? Dar mais trabalho, gente, é claro que faz parte. Mas como eu sei que essas pessoas aqui, elas cumprem e também estão aí, são entusiastas da perícia, eu não tive nenhum receio de convidá-las. E aí, gente, falando aqui do Lades, a gente conversando, né, desde o ano passado, conversando muito do Congresso, apesar da gente ter colocado aí no ar o Congresso agora, mas a gente vem conversando sobre isso há muito tempo. E a gente trouxe uma proposta, né, nas nossas longas conversas, uma proposta diferente para o Congresso que vai ter no Maranhão, Lades, que tu pode explicar melhor como a gente chegou a um Congresso que a gente denominou de inovação e integração das ciências forenses. Beleza, Carol. Excelente colocação. Acho que é sempre importante lembrar da história, né? De como a gente chegou até aqui. Agradecer também ao presidente da Associação Brasileira de Criminalística, Marcos Contel Seco, né? Que tem nos apoiado aí no evento, né? E a figura da ABC é muito importante. Eu falei, o Congresso ele é da ABC. E aí, a cada versão do Congresso, né? Ao final do Congresso, existe a eleição, né, para selecionar, né, qual será o estado que vai sediar. Né? Então, votado pelos peritos, né? Votado, os peritos escolhem. Que teve em Campinas, né? E aí a Carol concorreu, foi ousada, né? Essas mulheres aqui gostam de metas ousadas, né? Elas não querem nada fácil. Não. E aí ela resolveu encarar essa missão, né? Então, quando eu me propus, né, auxiliar a Carol, né? Porque eu também gosto desses grandes desafios, né? A gente tem essa compatibilidade. Nós pensamos, olha... tudo que a gente tem até hoje é resultado de uma construção de décadas, né? Mas a gente sempre tem que pensar como que a gente pode tentar buscar um aprimoramento, um aperfeiçoamento, enfim. E decidimos, né, que teríamos um tema para essa edição, né? E esse tema seria inovação e integração das ciências forenses. Inovação porque a gente tem que estar totalmente alinhado com a tecnologia, né? O que tem de mais moderno de soluções tecnológicas, sistemas, equipamentos, né?
e trazer mudanças no procedimentos, porque ainda temos algumas situações de procedimentos e métodos arcaicos, Com né? certeza. Que ainda são aplicados e a gente precisa se Exatamente. adequar às A mudanças. realidade do país é muito diferente, né, Laís? Exatamente. De perícia para perícia, de estado para É estado. um verdadeiro mosaico, né? É. Eu tive a grata oportunidade, né, de atuar na Força Nacional, então trabalhei com profissionais de todos os estados do Brasil. Tive a oportunidade de conhecer também no trabalho da Secretaria Nacional de Segurança Pública, com visitas técnicas, né, às instalações dos estados. E a gente percebe que é uma diferença enorme, gigantesca. A Sim, gente não com tem um certeza. nivelamento. Tem estados que estão em nível avançado, tem até laboratórios com padrão de qualidade internacional, Sim. enquanto em outros O estados... nosso, vou fazer propaganda aqui agora a do Instituto DF Criminalística, é um dos né? estados, que com certeza é referência, né? Aproveitar para fazer É. a propaganda do nosso Não é à toa que o laboratório. DF está indo em peso, gente, pro Exatamente. nosso Grande, congresso. a gente queria até agradecer, inclusive, o Dr. Cleveland, né? Sim. Diretor do Departamento de Polícia Técnica, que tem nos apoiado, tem sido grande parceiro. Todas as vezes que a gente precisou do apoio dele ali na Senasp, no Ministério da Justiça, ele sempre nos auxiliou. O DF, ele tem uma histórico, né, de colaboração. Sim. Né? E eu sou até suspeito para falar disso, viu, Bia? Porque quando eu entrei lá na perícia, eu me apaixonei logo para balística forense. E aí o desafio era aprender a fazer comparação balística, né? E lá no Amazonas era um exame que a gente não estava conduzindo lá no período, né? Então, junto com outro perito lá, a gente tentou buscar quem pudesse capacitar a gente. E aí, por onde é que eu recorri? DF, não conhecia ninguém, fui lá no Google, Instituto de Criminalística do Distrito Federal, liguei lá, chama alguém da balística. Aí o perito Dr. Júlio, que já está até aposentado, Sim, que é um tá ícone, já foi aposentado. professor do Sim, UNB, professor, engenheiro, professor também. da melhor qualidade, assumiu essa missão e com muito carinho lá nos recebeu, né? Então eu aprendi a fazer comparação. Nós aprendemos no Amazonas a fazer comparação balística lá no DF, levamos esse conhecimento lá para o Amazonas e hoje é um exame, infelizmente é um exame comumente realizado lá já há alguns anos, né? Então a gente vê também essa necessidade da integração. Nós temos que atuar de forma cooperada. É um evento que nasceu, naturalmente, né, de peritos para peritos. Mas a gente sabe que a criminalística ela não permeia apenas a perícia criminal. Com certeza. Então, Essa é a nossa primeira, né? É um missão. dos grandes desafios. Então, nós temos que nos integrar muito mais com as equipes de investigação. São os nossos primeiros clientes, né, Bia? Sabe que no caso do feminicídio, né, como é importante ter essa informação de forma rápida para que a investigação ali possa agir, não é verdade? Solucionar, evitar uma tragédia E também, né? os outros operadores do direito, né? Eu falo que Excelente. os peritos são muito bons. Eu falo também aí, falando de violência de gênero, eu já fui em vários lugares do país. E eu vejo que o que muda realmente, às vezes, é essa questão da estrutura. Mas as pessoas, os peritos, são profissionais muito, muito excelentes. Só que a gente se fechou muito no universo Na na questão acadêmico, técnico, técnico-científica, né? que é o nosso norte, né, Sim, gente? A nossa Com base. certeza. Mas a gente tem que dialogar, como você falou, certeza. com os nossos clientes. Clientes que eu digo assim, né? Quem Sim, vai quem receber vai utilizar o nosso trabalho. né? Pra... E uma coisa que eu falo sempre lá é que, pensando na persecução penal, a perícia é a única que está ali na fase da investigação e na fase do julgamento, na fase processual, né? Então, a gente tem que falar com esses atores, a gente tem que se fazer presente, certeza. porque a gente é muito importante, mas muitas pessoas não sabem o que a gente faz. Gente, Isso eu bem falo colocado. pra vocês, assim, o óbvio precisa ser dito, porque quando a gente tá dentro da nossa bolha, da nossa caixa, ai, mas isso é muito óbvio. E a gente que tá aqui, eu falo muito Lades, que vamos muito pra congresso, Beatriz também, que vai muito ali visitar deputado, visitar senador, lá em São Luís, visitar secretário. Às vezes eu penso que eu tô falando grego. Nossa, perícia. Então as pessoas, elas realmente não sabem, mas elas também não são obrigadas. Não. Sabe? A gente tem que ir lá falar do nosso trabalho. E aí, mas os peritos, Beatriz, quando a gente tá na ponta, a gente acha que todo mundo sabe. Sim. E tem a obrigação de saber. Quando a gente vai para um lado de uma gestão, ou que vai, no caso, eu e Lades, que estamos na Representatividade de classe. entidade de classe, que vem para cá também fazer essa representatividade, a gente vê, meu Deus, a perícia, ninguém sabe. Não. A gente precisa Ninguém difundir sabe. esse conhecimento, né? Gente, é um trabalho várias de vezes- formiguinha, né? Que você Lá tem em São que- Luís mesmo, eu cansei de ouvir assim, nossa, tu é o único perito que eu conheço aqui no Maranhão. Conheço mais ninguém. Então, assim, Um dos Porque às grandes vezes- desafios também, né, Carol, passa pelo fato da gente ser o menor efetivo da segurança Não, pública. e também, Cerca de gente, 2% a gente tá apenas falando- dos profissionais de segurança pública são peritos, né? E quando a segurança pública trabalha bem, quando a polícia militar realiza muitas prisões, drogas, armas, enfim, todo esse trabalho bem feito da segurança pública, ela gera um trabalho maior para a perícia. sim, Né? Então a gente sofre, com certeza, com um problema de um efetivo baixo, mas a gente precisa também dessa mudança de doutrina, de saber fazer uma divulgação do nosso trabalho. Eventos como esse, né, que nós Sim. estamos realizando, são importantes também para esse papel de E aí, difusão do sabe o que conhecimento. eu acho que é muito importante? A gente estava conversando isso também, além da gente difundir o nosso trabalho, a perícia precisa mudar um pouco a visão dela sobre o
o papel que ela tem. A gente também se acostumou e se acomodou num lugar de só resolver crimes, mas o que eu estava falando, a gente precisa trabalhar na prevenção, e a perícia tem um campo vastíssimo, É o que a gente conversou todas as semana áreas, passada. assim. É que a gente estava conversando, né? Aí eu estava falando, cito muito a DPE, porque é a minha divisão, né? Conheço o trabalho lá, mas a seção de trânsito aqui do DF faz esse trabalho de mapas de calor, de analisar, falar, essa região aqui tá tendo muito atropelamento. Então, a gente tem que passar um relatório pro governo do DF, falar assim, o que pode ser feito? É colocar um pardal, uma passarela, enfim, né? Perfeito. E é isso para todas as áreas, né? E a gente trabalhando na prevenção, além de ser uma questão social humana, né? Porque a gente previne um crime, a gente se estabelece num lugar muito estratégico com a população, com os detentores do poder, da gestão, né? De dinheiro, verba, enfim. Aí o céu é o limite, mas eu acho que é muito estratégico pensar na perícia... Concordo. Com o viés de prevenção. Quando a gente fala hoje da perícia atuando na prevenção, a maior parte dos próprios peritos, os outros profissionais de segurança pública, sentem ter uma certa resistência, porque nós não temos um histórico de atuação nessa área. A visão que a Bia está trazendo é uma visão, sim, inovadora e trata também da integração. Sim. Que é o nosso tema do nosso essa congresso. integração, não só dentro da segurança pública, como os diversos atores envolvidos, toda a persecução penal, né? Poder Judiciário, Ministério Público, né? A própria atuação junto aos advogados, ao AB, defensores públicos, né? Existem diversos profissionais que fazem uso do nosso trabalho, né? E querendo ou não, somos servidores públicos, temos que servir a sociedade da melhor forma. E como nós temos, pela nossa atuação, pela nossa expertise, a capacidade de produzir informações extremamente detalhadas, como a Bia bem colocou, você consegue identificar que em determinada área tem um número grande de acidentes de trânsito que estão causando, além do dano patrimonial, lesões e às vezes até morte, nós temos subsídios para que até no próprio planejamento estratégico, né, do trânsito, né, de uma cidade, se façam adequações, né, com base nesse conhecimento, porque não tem lógica que esse conhecimento não seja utilizado na sua plenitude, não seja utilizado da melhor forma. Então, a gente amplia a nossa capacidade de atuação. Pensando nessa questão de inovação também, nós mapeamos algumas áreas temáticas, que são denominadas também de trilhas, né? E temos 14 trilhas, né? Gente, que desafio. Carol. A gente teve na nossa reunião aí tanto do nosso... assunto, né? Muito assunto. Pra se bater quiser, o martelo, Carol, eu até listo aqui. Olha, Ladislau, fala, Ladislau. Eu até anotei aqui, gente, para não esquecer, porque é muita coisa. E vou falar, inclusive, temática, daquelas que são mais inovadoras, porque teríamos que ter algo inovador também, né? Sim. Fala, Ladis. Nós vamos falar do local de crime, que por si só, né, Bia, é extremamente amplo. Que né? Tá aí, gente, com a Renata Grangeiro. Atuação multidisciplinar. Chefe da seção de crimes contra a pessoa do DF. Nós temos a área da química, da toxicologia forense, a parte da genética e da biologia forense. Sim. Balística forense, que trata das armas de fogo, também não poderia ser esquecido, né? Que é a área dele, que ele está aí na comissão. A parte das perícias ambientais. Sim, fala um pouco até das perícias ambientais, que já está confirmada. É muito importante, nós temos a perita Laura Bernardes lá do Amazonas, que vai participar nessa coordenação, né? A Amazônia tem um protagonismo nessa área, todo mundo... A Amazônia está aí sob um olhar, né, diferenciado, né, de todo o Brasil e todo mundo, chama atenção, não poderia ser esquecido. E a temática da questão ambiental, ela é cada vez mais presente. Nós temos uma responsabilidade muito grande e a perícia, ela identifica, né, esses crimes ambientais contra a fauna, contra a flora, poluição de água, desmatamento, né, tráfico de animais silvestres, tem uma atuação muito ampla, né, parte de garimpo legal e uma série de outras atividades. A parte da engenharia forense, né, que é muito importante também. Sim. Documentoscopia, contabilidade e merceologia. Nossa. Temos a computação forense de imagem. Veja bem, não dá para deixar de falar hoje em computação forense, imagem, tudo, né? E uma novidade aí, nós teremos uma trilha de gestão e inovação. Nós temos naturalmente essa atuação muito técnica, porque temos essa formação científica. A gente, na verdade, já teve, e no CNC 2022, a gente está aprimorando essa trilha, essa área temática em 2024. Trazendo mais inovação, mais gestão e inovação. Porque os peritos criminais são muito preparados para atuarem tecnicamente, mas nós somos preparados para ser gestor, né? Você se tornou gestora, né, Bia? A gente cai de paraquedas. Duras penas. A gente cai de paraquedas todo mundo. A gente aprende, né? Se torna gestor, é transformado em gestor, e aí tem que aprender, porque nós não somos, né, doutrinados, treinados e capacitados naturalmente pelas nossas instituições para assumir essa gestão, né? Então, esse é um desafio. Isso aí nós teremos, inclusive,
Pode palestras dar que uns tratam spoilers, porque já estão das confirmados, áreas de tá? licitações, de contratos, Sim. captação de recursos, né? Sim. Teremos aí, nós vamos, alguns spoilers, né? Alguns spoilers eu autorizo vocês, tá? Beleza, né? Então, Mas depois bom, vai ter que fazer outro podcast pra tem falar perito aí do disso. DF que já aceitou o convite, próximo E ensaio, E a galera Charles que Albert, tá... né? Que é muito bom Gente, nessa a área, galera tá- inclusive. E o pessoal aqui É. tá muito focado. Foi uma diretriz que a gente teve nessa gestão do Instituto de Criminalística. A gente montou 2 grupos de trabalho, inclusive. Tiramos peritos dos plantões, que também causa sempre um reboliço. Sim, Mas a gente sim. falou, gente, isso aqui é estratégico. É um É um desafio. passinho pra trás pra dar vários pra frente. Concordo. Um Minha grupinho filosofia pra de vida. falar de um grupo de estudo pra traçar as nossas metas, o que a gente poderia fazer com inteligência artificial. Uhum. E outro pra virtualização de cena de crime. Inclusive, Gente, vão ter- essa pode temática falar, de vai- inteligência artificial, tá todo mundo falando sobre inteligência Vai artificial, ter. né? E tem inteligência artificial na perícia, Bia? E muito, né? Gente, vai ter. Teremos palestras sobre isso no nosso congresso. Vamos. Como E utilizar virtualização também de a inteligência artificial Sim, na perícia. porque é uma realidade que já não é nem tá batendo a porta, já Bia, dá entrou. só assim um É um caminho sem spoilerzinho da inteligência artificial, só um pedacinho. Então, assim. Como é que- só para as pessoas falar ficarem os com meus- vontade. Os meus amigos, né? vontade o de assistir. Leandro Meirelles e o Fábio Rocha que estão nesse grupo. Vou pedir Sim. licença aqui, porque eu e tecnologia a gente tem uma distância É. respeitosa. Mas o que a gente fez? O grupo foi montado e aí todas as sessões tiveram que eleger ali um ponto de apoio. E esse ponto de apoio conversou com esse grupo de inteligência artificial para falar assim, bom, o que a inteligência artificial pode fazer aqui na minha sessão? Porque é um mundo, né? Então, a documentoscopia pensa uma coisa, a morte violenta outra. E assim foram surgindo projetos incríveis. Um que já está rodando você que é biólogo ali, foi no nosso laboratório de biologia forense, inteligência artificial para contagem de espermatozoides em lâminas, quando a gente estiver Excelente. falando de crimes contra a dignidade sexual. Que é um trabalho manual, o perito tinha que fazer ali, né? Contar, para poder falar se aquela amostra é realmente um esperma ou não, ou outro fluido. E demora muito tempo, gasta muito tempo, então os meninos já desenvolveram aí a inteligência artificial por si só, ela já aponta, já... Dinamizando, né, o trabalho, aumentando a produtividade, Sim, diminuindo e- o tempo de resposta, né? Exatamente, diminuindo, depois o perito dá uma conferida, mas né, evita aquele erro humano ali. Então são, assim, infinitos projetos. E o de virtualização de cena é usar scanner, como é que a gente pode começar a usar os celulares hoje na cena de crime. Porque a nossa ideia é, com esse laudo virtualizado, que quem recebe o nosso laudo possa entrar na cena, né? Ao invés de você Nossa. gastar ali 5 páginas descrevendo, era uma sala Nada de... melhor Nossa, a do que gente uma faz um imagem monte de croquis, detalhada um pra monte de mostrar, né? foto. Exatamente. E aí Nossa. o Pra que perito o vai juiz, se o dedicar promotor, de né, fato a equipe de na análise, investigação. na dinâmica, né? Não que a parte de descrição não seja importante, mas uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Um vídeo, imagina um tour virtual, então a gente também está trabalhando nessas Perfeito. duas... Gente, vocês já áreas. sentiram E como eu- vai e ser eu o ainda não Congresso terminei, Nacional de ainda não Criminalística. terminei, tem mais Não coisa terminou. ainda. Eu só fiz assim um pequeno spoiler para vocês, quem não se inscreveu ainda, para se inscrever, porque Correr. realmente a gente está caprichando lá. A parte de acidente de trânsito e identificação veicular. Gente, né? a gente também vai trazer uma novidade aí, mas eu não vou Estamos eu não planejando, posso não ainda solta falar. spoiler ainda não, Não vou soltar o estamos trabalhando spoiler. para isso, É. mas vai ser muito interessante. Medicina legal, odontologia legal, antropologia forense, patologia forense. Sim, tá? também Então, vai ter uma área muita muito ampla, novidade né? nessa área. Teremos, inclusive, palestra e curso também na área de psiquiatria forense, né? E psicologia, que é algo que pedem muito. Exatamente. Pessoas É um tema que pediram gera muito. muito interesse. Que gera né? muito interesse. Perfeito. A parte de feminicídio, grupos vulneráveis, que é com a Bia, né? Assim. A Bia falou muito bem do feminicídio. Bia, explica um pouco melhor aí para o pessoal entender o porque, que, na que são verdade- esses grupos vulneráveis e como é que seria a atuação da perícia no que se refere à violência contra esses grupos vulneráveis. Então, a Carol, quando ela me convidou, a gente tinha fechado que ia ser uma trilha de feminicídio, né, Sim. Carol? Mas depois, quando a gente estava conversando, a gente entende a dificuldade que deve ter sido para vocês determinarem essas trilhas, Uhum. porque todas as áreas É um são mundo. importantes e todo Tudo é mundo muito queria uma importante. trilha só para o seu assunto, mas, né, até por uma questão logística Sim. e de possibilidade das pessoas transitarem, conhecerem outras áreas, você tem que dar uma condensada ou, né, juntar alguns grupos ali. E aí foi a gente conversando, eu falei, Carol, então vamos falar não só de feminicídio, de violência de gênero, vamos falar de outros grupos vulneráveis, crianças, idosos, pessoas com deficiência física, né? Porque são todos olhares que o perito tem que ter e que, dependendo do tipo de vestígio, ele pode mudar completamente aí um julgamento, uma Com investigação, mas que
né, passam batidos aí. E o perito ele precisa ter esse olhar. E uma coisa que me dá um certo ânimo, esperança, é que é óbvio que quanto mais tecnologia, inovação você tiver, melhor é a sua Sim. perícia. Mas para realizar esse trabalho, eu falo no curso, para fazer uma perícia muito boa de local de crime de feminicídio, você precisa de um papel, uma caneta. Só que você tem que ter mudado seu olhar. Sim. É claro que aí depois, se você coletou uma mancha de sangue Exames e complementares, você né? tem um instituto de DNA muito bem equipado, de balística, aí, mas isso é para todas as perícias, mas o O olhar... olhar treinado. E para Saber grupos ver aqueles vulneráveis... detalhes que ninguém percebe, né? Que ninguém percebe. Então, esses grupos vulneráveis, eles são chamados de vulneráveis não por acaso, né? Porque eles são invisibilizados aí na sociedade. E por serem vulneráveis, são grupos que estão mais suscetíveis a serem vítimas de crimes, né? Dos mais variados possíveis. Então, a gente tem que começar a sensibilizar também o perito. Você poderia nesse exemplificar papel. quem faz parte, por exemplo, desses grupos vulneráveis? Olha, de grupos vulneráveis a gente vai ter todas as pessoas, esses grupos que são costumeiramente mais vitimizados, né? Pessoas com deficiência, povos originários, né? No caso, eu vou falar das mulheres, eu tenho mulheres quilombolas, mulheres ciganas, mulheres pretas, mulheres do campo, né? Pessoas com deficiência, né? As mulheres com deficiência, Nossa. as mulheres já sofrem por serem mulheres. Se a gente está falando de mulheres pretas, eu coloco mais um recorte. Mulheres pretas lésbicas, eu coloco um recorte. Mulheres pretas trans, lésbicas, então a gente vai colocando recortes, né? Então a gente tem a questão aí da internet, falando de tecnologia, mas que crimes começaram a ser cometidos com o uso da internet. Ofensas, crimes de homofobia, de racismo. Outras formas de violência que não só física, né? Exatamente, que a gente tem que estar... As diversas formas de violência. A gente tem que estar E a perícia ligado, né? Exato. tem elementos também para detectar outras formas de Crimes violência. de pornô, vingança, né? O cara termina um relacionamento, a pessoa compartilha fotos íntimas. Isso é crime, né? Como é que a perícia vai atuar nessa área? Vamos né? ter também isso. Esse é um tema bem interessante. Exato. Ainda não terminamos. Não terminei. Não terminamos. Será que a gente vai conseguir falar tudo antes de terminar o podcast? Vai conseguir. Bom, a parte de psicologia e psiquiatria forense que eu tinha falado antes, e teremos uma novidade aí. Novidade. A novidade, né, Carol? Que foi da ideia, gente, eu e ele, a gente tem 1 milhão. Cara, a gente falou assim, tá bom de ideia. Embora eu seja da área de balística forense, eu sou muito curioso na área de incêndios, né, de explosivos, né, é uma área que eu gosto, né, e eu acho bem interessante, cada vez mais relevante hoje, principalmente se a gente levar em consideração também a atuação de organizações criminosas, enfim, é um tema que está sendo cada vez mais abraçado pela perícia, enquanto especialização dos profissionais. Então, teremos a trilha de explosivos e incêndios, né? Nossa. De uma forma bem inovadora. Será coordenada pelo perito Gerard Delcaran, tá, de Alagoas. O Gerard, ele é um perito, assim, com uma formação fantástica, químico. Ele já foi militar das Forças Armadas, ele já foi policial militar do Distrito Federal, foi do BOPE, inclusive explosivista, né? Os profissionais que utilizam aqueles trajes, né? Que parecem, que lembram uma roupa de astronauta, né? Que vão lá desativar, né? Esses explosivos, enfim. A nossa sessão aqui de incêndio e explosões, todos os nossos peritos são explosivistas. Maravilha. Inclusive, 2 deles estão neste exato momento fazendo um curso na Espanha, um curso de 1 mês e meio de explosivos. A gente conseguiu, tentamos durante muito tempo. A gente acabou de conseguir agora também, com a polícia, foi aprovada, a gente já está aí na fase de licitação, a compra de uma van, né, equipada para ter o robozinho ali para eles irem. E, falando da perícia, só lembrar, vou dar o exemplo aqui do DF, obviamente, porque é o meu quintal, mas porque teve uma repercussão nacional, né? Todo mundo se lembra aí do ano passado, quer dizer, dezembro de 2022, da tentativa de explosão de bomba no aeroporto de Brasília, né? Caso bem emblemático. Exato, do caso lá do George Washington, os peritos detectaram, fizeram o exame, ele tinha mais bombas no apartamento que ele tinha alugado ali na Asa Norte, e a repercussão foi tão grande que eles chegaram a participar da CPI, né, dos atos antidemocráticos. Tivemos 2 peritos lá, olha só que interessante, depondo um dia inteiro, né, então ali sendo perguntados por senadores, por deputados, passaram um dia inteiro ali depondo na CPI. E poderíamos esclarecer Olha a importância. Diversas dúvidas também, não só de profissionais de segurança pública, como da sociedade em geral, da atuação, por exemplo, na parte de perícia de incêndio. Mas o bombeiro,
não faz uma perícia também? Os peritos criminais fazem uma perícia? Como é que isso funciona? Qual que é a atuação do é bombeiro? É diferente, né? É O totalmente bombeiro ele tem diferente. um foco ali de uma perícia administrativa, que ele vai atuar na prevenção de incêndios, né? Exatamente. Como que ele vai verificar formas talvez mais eficientes ali de combater o incêndio. O perito ele já tem aquela finalidade de identificar se é criminal Exato. ou não, chegar na autoria, né? Se tem ali coisas que podem ser usadas como aumento de pena, né? Se teve um acelerante, Exatamente, né? exatamente, os agravantes Exato, e tudo. os agravantes todos. Então, como é que esses profissionais atuam sem interferir nas atribuições Sim. do outro profissional? Isso vai ser tema de debate lá no nosso evento. Teremos a presença de Olha bombeiros quantos também spoilers e peritos estamos especializados tratando nisso daí, né? Cada um tratando das suas respectivas atribuições. O mesmo se aplica também aos explosivistas, né? dando. Temos os militares ali explosivistas, temos os peritos explosivistas e qual é a área, qual é a função de atuação de cada um? Como esses profissionais podem atuar de forma cooperada, né? Aqui a gente tem a Se operação ajudando. chamada Operação Petardo, né? Que quando tem a suspeita de uma bomba, isso aí já é definido pelo governador. Quando tem a suspeita de uma bomba, de um explosivo, tem que acionar todo mundo. Vai o esquadrão antibomba e vai a perícia, porque como os peritos também são explosivistas, eles meio que dão uma conversada ali com o pessoal sobre como desativar esse dispositivo, obviamente mantendo a segurança de todo mundo, que é o foco principal, mas tentando evitar destruir elementos que eles vão usar na perícia. Então, eles acompanham o momento de Excelente. desativação, de Essa dispositivo, eles cooperação vão junto. É fundamental, né? Por isso que a gente conseguiu aí emplacar essa compra desse automóvel, porque eles participam Nossa, muito bom, para já fazer a Beatriz. perícia lá na hora, né? Assim, evitando ao Fantástico, máximo fantástico. essa contaminação E é um de modelo provas. que pode ser até adotado por outros estados da federação. Exatamente. Desde Claro que que tenha um vai ter. intercâmbio de informações, Exatamente. E claro que vai ter perito do DF também Também, com nessa certeza, trilha participando. dessa área. Eu não sei como é que vai ficar o Instituto Não, Criminalístico, e a olha gente vai só, fechar a o porta e falar, voltamos em breve. O presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais, a PCF, Dr. Ralph, é perito explosivista, né? Inclusive vai ser um dos palestrantes. Que é o presidente desta associação que nos que cedeu estamos espaço fazendo aqui aqui o podcast. e que recebe muito bem todos os peritos, É. né? Não só da Polícia Federal, como os peritos dos estados, recebe muito bem a Associação Brasileira de Criminalística, vai estar Vai estar presente com a lá. gente também. Então, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho das 14 Imagina, áreas, né? só pra gente falar das 14, citar, vocês estão vendo o tempo que a gente levou. Então, pensem como a gente tá trabalhando, vocês não têm noção, gente. Eu e Ladislau, assim, dia e noite, Beatriz. É. Eu tenho que lembrar que só quem tá vivendo pro CNC sou eu. E Ladislau. Sim. Aí a Beatriz e todos os outros, eles têm a vida deles, mas às vezes eu não entendo. Eu Vida mando deles mensagem parcial agora, às né? 6 Vida horas da parcial. manhã. Eu não tenho horário, gente. Eu mando É. mensagem, é aquela coisa. Mas assim, é pra vocês entenderem a grandiosidade que é o evento e o tanto que ele é multidisciplinar. Qualquer perito tem oportunidade de encontrar uma área que ele queira assistir uma palestra, Sim. um mini curso. Então a gente tá fazendo Os da minicursos, melhor né, Carol? maneira. Os Que mini na cursos. tradição do Congresso Nacional de Criminalística, o dia de Vou abertura, explicar. né? Solenidade acontece à noite e durante o dia É, inteiro, de né? 10, explica melhor. Ah, tá. O congresso é de 10 a 13. Então, é terça, quarta, quinta e sexta. Tradicionalmente, o primeiro dia, que é a terça-feira, ele é um dia todo de minicurso. E à noite, a gente tem a abertura oficial. Aí, quarta, quinta e sexta, a gente é só palestra. E, às vezes, tem um minicurso ali, mas não é com muita frequência. É a tradição. Não sei. Esses minicursos aí, se a eles gente são vai atividades manter. para quem é mais ávido aí por conhecimento, quer se especializar um pouco mais, né? Eles são atividades extras oferecidas para quem se inscreve no evento. Mas assim, tem uma inscrição, só para lembrar também que é uma inscrição à parte. Isso, é uma inscrição à parte, É é uma uma carga atividade horária à parte, é uma maior, carga né? horária maior. Mais Tem minicursos aí focada. que duram o dia inteiro, outros um período da manhã, É. né? E tudo isso aí vai ser disponibilizado lá no site do evento, né, Carol? A gente está trabalhando muito, gente, para fazer essas definições, porque quem dera se a gente pudesse fazer todos os minicursos sugeridos, todas as palestras. Interesse não assim, falta. Interesse não falta, mas a gente tem, por uma questão realmente tanto econômica, claro, e também que não tem como a gente fazer esse tanto, né? O espaço também não permitiria tantas palestras, né, ao mesmo tempo. Então, a gente está selecionando bem, selecionando de acordo com o interesse dos peritos. A gente está recebendo muita mensagem. Toda mensagem, gente, que vem para o Instagram ou no meu Instagram pessoal, da Apotec, na criminalística, eu passo para o pessoal das comissões. Olha, eu tava... Ó, pra te ver, Bia. Eu fui na PCDF, aí vi uma perita no meu privado. Oi, olhei que você estava aqui na PCDF. Queria te fazer uma sugestão. Depois eu te falo o nome dela, não sei se ela, né, vai autorizar. E aí ela fez um texto. Olha, eu queria sugerir esse tema. Eu peguei,
Mandei para a pessoa da subcomissão. Depois veio outro perito. Olha, você é presidente do evento, eu queria te sugerir isso. Eu mando. Então, assim, a gente vai atender, né? Sim. Claro. E lembrando possível, que tem também a comissão científica, o doutor Claudemir aí. Isso, vamos né, falar da nossa comissão também. Que tá como coordenador o Claudemir de São Paulo, gente maravilhoso também, meu amigo aí de muitos anos, também super disposto. Eu sei que a vida dele não é o CNC, mas ele Cássio Tione também, fazendo aí todo o esforço. O Cássio Tione aí também, que tá ajudando a gente na comissão científica. A equipe do Maranhão, né? Minha amiga, a Juliana, que é a secretária hoje da Apotec, fundamental aí na nossa equipe aí da coordenação executiva do CNC, aí tem eu, Lades, Aline, né, também a Aline minha super parceira, Emerson. Felizmente nós temos muitos apoiadores, né? Gente, na verdade, assim, muito bom, né? tem muita gente ajudando. E eu sempre falo assim, eu sei que ajudando como pode, como eu falei pra vocês, a vida só parou a minha, que a minha vida é o CNC, e a de Ladislau também, mas todo mundo tem suas atividades, e por isso que às vezes também a gente não consegue dar tanta celeridade como a gente queria, né, Ladislau, a algumas demandas. Porque isso aqui, gente, é assim, exaustivamente discutido. Foi várias reuniões pra gente chegar nas 14. E dependemos de uma série de tratativas, né? E são não apenas o interesse tratativas do palestrante, mas tratativas com a instituição, para que você tenha uma formalização, uma liberação, que você avalie a questão dos custos. Muitas instituições são parceiras e vão custear o deslocamento dos seus profissionais. Alguns apoios que a gente já tem. A gente porque também não basta querer a palestra, convidar o perito, não sabe se o perito vai ser liberado. Até porque, né, Carol, vamos passar aqui uma informação que talvez muitas pessoas não saibam. O custo é elevadíssimo. O orçamento gira em torno de 1,5 milhão de custo total para a execução do evento. Então, as inscrições, elas não cobrem... Elas não cobrem, né? Elas não cobrem sequer uma parcela, assim, ela não cobre, relevante. Gente, vou falar de números que eu tô mais... patrocinadores. Eu tô mais aí focada nos números. Gente, as inscrições, elas não cobrem nem 30% do custo do evento. Então, assim, como é que a gente consegue realizar o evento? Parcerias governamentais, que a gente já está com tratativas com o governo do Maranhão, até com uma boa sinalização do governador para nos ajudar nos custos. E os nossos patrocinadores, porque o patrocinador da perícia, essas empresas, elas realmente são muito parceiras e elas entram em realmente... Lembrando que temos a Feira de Exposição de Tecnologias, né? Onde os profissionais, os gestores, todos aqueles que fazem a criminalística no Brasil estão presentes lá para ter acesso ao que tem de mais moderno no Brasil e no mundo. Então, daí que surgem também grandes processos aquisitivos, né? Porque aqueles profissionais que são integrantes das equipes... Eu já trabalhei também com processos licitatórios, fazendo parte das equipes técnicas, né? Nós temos que fazer uma prospecção, né, Bia? Saber o que tem no mercado, quais são as tecnologias disponíveis para que a gente faça os projetos e passe para que os diretores que também estarão presentes lá, né? Inclusive o Conselho dos Dirigentes de Polícia Científica, que é um conselho que reúne todos os diretores de perícia do Brasil, vai estar presente lá. Rapidinho, explica melhor isso. Gente, além de ser 3 eventos, a gente ainda tem várias reuniões, encontros simultâneos lá. Fala um pouco mais disso. Exatamente. Que é o CONDPC. O CONDPC, que é o conselho, né? O Dr. Groschok, que é o diretor da Polícia Científica do Paraná, que é o presidente que representa os gestores aí das perícias no Brasil, está nos apoiando muito, né, fazendo essa articulação junto a todos os diretores, gestores, né, a gente está planejando para que essa reunião aconteça lá de forma concomitante ao evento, o que acontece, né, historicamente, né, nas últimas edições do evento, assim como reuniões dos comitê gestor que tem na Senasp, da rede integrada de bancos de perfis genéticos, que é o nosso banco do DNA, os profissionais especialistas têm reuniões periódicas para tratar dos seus temas, né, e vamos disponibilizar toda a estrutura para que eles façam isso ao longo do evento. O mesmo se falar do Sistema Nacional de Análise Balística, né? E outros eventos, né, de menor porte que estamos trazendo para dentro do nosso evento para que esses profissionais possam participar de mais atividades, possam também difundir o seu conhecimento, dar palestras, né? Sim. E dentre esses diversos apoios institucionais que a gente falou do DF, né? Tem a Polícia Federal também, agradecer ao Dr. Roberto, que é o gestor máximo da perícia da Polícia Federal, lá, gente, que nos recebeu muito bem, Dr. Palhares, diretor do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, eles nos receberam muito bem, estão dando todo o apoio aí, teremos inclusive vários palestrantes da Polícia Federal, né? E é muito importante essa cooperação, nosso evento, né? Que Porque nós temos profissionais extremamente qualificados, né? Sim. Também para que é uma das nossas também integração aí entre as perícias estaduais e a perícia federal, tanto que a gente está aqui hoje num estúdio que é dos peritos federais, então toda essa integração, todas essas tratativas institucionais, o Ladislau que está aqui em Brasília está fazendo, né, para o nosso evento, já que eu não estou aqui o tempo inteiro, vim aqui só para
fazer algumas tratativas, mas quem tá botando aí a mão na massa aqui em Brasília é o Ladislau, que é super importante a ABC estar Obrigado. nesse... Aqui em Brasília a gente nesse- tem a representação nessa das instituições, né? Por exemplo, lá no Ministério da Justiça, onde tem a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é uma instituição fundamental, muito importante, que historicamente, né, tem nos apoiados aí nos eventos, independente das gestões, né, que Sim. passam, né, é um papel extremamente importante, fundamental da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e a gente está buscando também esse apoio, esse fomento ao evento, né, porque isso engrandece, né, a criminalística no Brasil. Nossa, perfeito. Então, gente, vocês estão vendo aí a grandiosidade, o trabalho que dá fazer esse evento. Então, valorizem. Então, assim, vocês vão ter um evento, principalmente quem tiver a oportunidade de ir, de conhecer, de assistir palestras aí inéditas, de conhecer o que há de mais avançado aí na criminalística. E um congresso que eu vou falar para vocês. Gente, barato. Barato pelo custo que é o ingresso, né? Que a gente vende, a inscrição que a gente vende, não paga, como eu falei para vocês, né? Nem 30% e a gente vendendo todas as inscrições. Então, é algo realmente E olha quem que é um tiver... evento com público relevante, né? E é um Lembrando que a público última edição elevado. teve 1.200 participantes. Então, né? assim, um é um evento público grande. elevado, mas mesmo assim não cobre. É. Então, quem puder aí do Brasil, que estiver assistindo, os peritos aí, gente, vamos prestigiar, conhecer Uma peritos. oportunidade também de outros estados, né? de que às vezes você tá ali na sua área, mas a oportunidade de você flertar com outras áreas, né? A perícia é um Exatamente. mundo. Eu falo que você pode mudar de emprego várias vezes dentro do seu próprio trabalho. É a minha né? fala também, Isso é Beatriz. verdade, isso é quem verdade. quer ser perito, eu sempre falo, Não gente, tem é o rotina. único local que você pode Sim. ser... Abusei de local de crime, eu vou pra documentoscopia. Claro, gente, com Vai ter que se autorização. especializar também, estudar, fazer curso. Mas é entender um pouco, possível. falar, nossa, Entender. achei essa área interessante. Eu tenho uma Talvez amiga- daqui a pouco eu mude. Ou então, se, nossa, essa área aqui é interessante, dá pra casar isso aqui com o que eu faço. Isso, gente, É. eu vou falar um caso aí, porque é público da minha amiga pessoal aí, Ione Paiva aí, que é farmacêutica, começou no laboratório, foi para local de crime e agora tá na documentoscopia. Então, assim, tem necessidade do órgão, Sim. tem as suas vontades pessoais que, na medida que o órgão pode, ele respeita. Olha, Uhum. eu não tenho afinidade com, vou falar para vocês, balística, assim, para trabalhar no laboratório de balística. Então, assim, até hoje, ninguém nunca me forçou a estar no laboratório de balística. Claro que se fosse a única vaga, gente, eu teria que ocupar. Mas, geralmente, existe, assim, um meio termo. Respeite o que você tem afinidade. E às vezes a capacitação é o fator determinante para uma mudança de seção. Isso. Por exemplo, tô numa área, mas queria muito ir para outra. Às vezes tem mais gente querendo ir para aquela. Então, assim, nossa, já fiz um curso, eu fui no Isso. congresso, fiz um mini curso. Então, isso vai te capacitando mais. Fala, ó, Tem que se é, especializar, né? exatamente. E Então, sabe a o que eu penso oportunidade. também, gente? Que eu acho a coisa mais importante de congresso, qualquer tipo de encontro. Porque, assim, a gente tem muita dúvida. Gente, às vezes eu tenho uma dúvida no laudo, eu conheci fulana de tal, num congresso tal, cara, Beatriz mesmo, eu nunca teria conhecido. Então, eu já entrei numa área que eu nem sabia que existia uma perita que falava de maneira específica de feminicídio. Já tive esse network com ela, já montei o seminário em São Luís, Sim. já levei ela para A gente São que Luís. se conheceu num curso A da gente se Senasp, conheceu num curso, inclusive. então assim, lá é no uma Ceará. possibilidade que não é em si somente o conteúdo teórico. Não. A pessoa fala assim, mas eu não tenho verdade. interesse. É uma integração, Mas é uma é um- formação de um network, né? De um Uma network, rede de você tem contatos. que ter uma rede de contatos. E a gente se depara com situações muito interessantes. Acho Por super exemplo, importante. instituições são parceiras da perícia que a gente nem imagina. O Inmetro, por exemplo, é um grande parceiro da perícia. Nós temos pesquisadores aí do Inmetro, né, que vão participar, que participam dos nossos eventos, que nos auxiliam. Pesquisadores de universidades, né, estaduais, federais, Sim. que realizam pesquisas acadêmicas, né, que produzem conhecimento para ser aplicado, né, no nosso trabalho, Sim. né, trazendo resultados mais eficientes. Então, a gente tem uma integração tão grande e esse evento possibilita toda essa troca de informações, de contatos. Sim. Então, E assim, não é só a parte científica também, né, Carol? Não, a gente tá falando tem, porque, tem gente... outra questão muito interessante também do evento, né? Que não é à Sim. toa também que Porque o forte é a escolheram parte São científica, Luís, claro. né? Mas é qual o é outro? coração, a alma do evento, mas muita gente Gente. aproveita, se organiza porque tem tempo, Sim. tira uns dias de férias, às vezes, Gente, e depois tem do tanta gente congresso, que já está tirando férias em ou setembro. antes do congresso, aproveita para fazer turismo, né? Carol, o Vamos que falar. tem de bom Nossa. para fazer lá no Maranhão? Fala aí Nossa, pra eu tenho que gente. fazer um podcast específico para falar de São Só Luís, da de minha pontos terra. turísticos, gastronomia E tudo. e... É muito Sem bom. falar dos lençóis maranhenses, né? Isso, que a gente são- tá falando, gente, só São Luís, tá? A cidade de São Luís, a gente vai fazer um podcast pra falar disso. O que eu posso falar pra vocês é que só São Luís dá pra vocês conhecerem muita coisa. São Luís é uma cidade histórica, uma cidade linda. Então, quem quiser fazer também turismo, a gente faz tudo no congresso.
faz network, conhece, assiste palestra, conhece as tecnologias, visita os pontos turísticos, vai pra festa, porque vão ter A vários programação festas. social, inclusive, com a Carol, que é muito Gente, boa nessa parte aí, né, Carol? Eu tenho que fazer um podcast pra cada coisa dessa, porque esse Tem. podcast aqui não vai dar. E aí, gente, claro que o grande forte aí turístico do Maranhão são os Lençóis Maranhenses, né, que ficam aí a 3h30 de São Luís. Dá pra vocês irem num tempo curto, mas é uma recomendação minha, tá, gente? Eu acho, assim, um bate-volta muito rápido, não dá pra aproveitar. Fiquem pelo menos 2 dias, ou antes ou após o congresso, então se programem pra isso. Para formarem grupos, né, para vocês irem para lá. O nosso grupo aqui da coordenação também vai para os Lençóis Maranhenses. Então, assim, eu acho que Depois do evento, porque antes não tem como. Não, gente, eu não vou ter vida. Sabe o que o Ladislau falou? Eu tô com minha agenda. Ele falou assim, Carol, me dá uma folha da agenda. Falei, não, Ladis, eu não quero arrancar a folha. Ele, Carol, depois do dia 13 de setembro, tu não faz mais Pode nada. arrancar tudo. Eu falei, amigo, eu vou passar, eu acho assim, 2 meses, sei lá, deitada numa cama. Porque eu não tô dormindo, gente, só de preocupação. Mas a Carol manda mensagem às 6 da manhã, mas ela tá fazendo as contas, esse congresso é muito caro. E patrocínio, como é que a gente vai conseguir dinheiro? Vai dar certo, como sempre dá certo, né? Todas as edições sempre dá certo, são todas muito as boas, edições né? dão Essa certo. não vai ser diferente. E aí, gente, vou mostrar pra vocês aqui em primeira mão também o nosso livretozinho, olha, do nosso congresso aqui, baby, ó, podem olhar. Recebi hoje, gente. Tudo, gente, imagine, supervisionar tudo isso, ó. Já vai estar no site, tá? A gente estava fazendo a revisão final do site agora. Quando esse podcast for pro ar, já vai estar o site. Até as informações para Todos. os patrocinadores, né? Aqueles que aqui, quiserem tá tudo ser aqui, apoiadores ó. ou patrocinadores Quem do quiser evento. ser patrocinador, apoiador do evento, tudo aqui, como é que vai funcionar o evento. Então, gente, dá muito trabalho, assim, é surreal. Mas eu sei que vale a pena. Como a gente falou para vocês, a gente aqui tá disposto a grandes desafios. Então, pessoal, já tá aí com, acho que mais de 1 hora, né? Começou após... Ver se tem mais algum ponto, pra gente não estender muito o podcast. Quer mais falar mais alguma coisa, Lattes? Não, acho que... Mas acho que a gente falou, gente. Isso aqui foi só uma... Lembrando o seguinte, como se trata também de um evento internacional, Congresso Nacional, vamos falar nós de não ontem. esquecemos essa parte, tá? Sim, faltou isso. A gente estava ontem numa reunião, né, que teve no Instituto Nacional de Criminalística, Sim, né? bom falar Dr. disso. Roberto, Dr. Palhares aí permitiram que a gente participasse desse evento, né, para que a gente pudesse ter acesso a peritos, né, de outros países, né? Sim. Inclusive, conversamos ontem, lá estava tendo um evento da Academia Ibero-Americana de Criminalística, né? Isso. Então, vários peritos de países da América Latina, de Portugal e da Espanha estão presentes, estão reunidos, né? Aqui, inclusive, estão reunidos, inclusive, no Instituto Nacional de Criminalística, né? Podemos estar lá, né, numa solenidade com eles, conversar e convidamos, inclusive, diversos palestrantes. A gente é assim, gente. De a gente outros já convidou países, vários. né? E vai ser muito legal essa integração, né? Então, temos aí... teremos a participação, né, de profissionais trazendo uma visão diferente, né, trazendo formas diferentes de atuar na criminalística, uso de novas tecnologias, metodologias, né, e vai ser muito importante criar essa cooperação, essa troca de conhecimento, né, então é algo assim realmente muito engrandecedor. Gente, é isso. Esse aqui foi só o primeiro podcast, só para vocês começarem a sentir o gostinho do que vai ser o nosso CNC, do quanto a gente está realmente se empenhando. A gente tem um projeto de fazer outros podcasts. A partir do momento que a gente tiver a definição completa das comissões, a gente vai fazer um podcast com cada comissão, que já pode falar um pouco melhor da sua área, dar alguns spoilers para vocês, né, Lattes? Com certeza. E quando a gente definir também vamos divulgar os nomes, né, também. Divulgar os nomes, vamos divulgar também aí os patrocinadores, vamos divulgar aí os palestrantes internacionais. Então, a gente tem aí quase 6 meses aí, hoje é dia 13, na verdade, 6 meses. Mas a gente já vai avisando que quem tem interesse de patrocinar, quem tem interesse, porque nós temos um número limitado de stands, na verdade, a gente é limitadíssimo limitadíssimo de patrocínio, né? de patrocínios. A gente realmente não consegue fazer mais pelo espaço. A gente não vai conseguir abarcar todos aqueles que querem apoiar o evento, né? Na verdade, isso. A gente já tem com muita proposta, a gente está ainda aqui nessa fase de negociação. Então, quando finalizarmos essa negociação, a gente vai divulgando quem são os nossos patrocinadores. Então, meus Exatamente. amigos,
estou, assim, super feliz de ter dado certo. Quase não dava certo esse podcast, mas deu. Quase, Deu. mas deu. Deu. Então, gente, agora convidem o pessoal, que a gente vai fazer aí um vídeo convidando com esse recorte aí. Convide o pessoal que está aí assistindo a gente pro congresso. Lá de Se Despeça, a Beatriz faça aí a mesma coisa. Convide a Beatriz Beatriz convidar primeiro. primeiro aí, né? Beatriz, Convida, muito obrigada. Convide, minha amiga. Gente, então, o Congresso Nacional de Criminalística eu tenho certeza que vai ser incrível e eu tô muito animada com a possibilidade de ter pela primeira vez uma trilha temática voltada exclusivamente para a questão da violência de gênero. Vai ser o nosso foco principal ali, o feminicídio, mas a gente vai tratar outras violências contra a mulher e a gente vai abarcar também outros grupos vulneráveis, né? Então, eu acho que é um caminho que a gente tem que começar a traçar, já deveria ter traçado, mas que a gente tem que se empenhar agora, entender o papel social da perícia também para abarcar esses temas voltados para essa questão desses grupos vulneráveis, para a mulher, né, da questão com foco ali nos direitos humanos. Então, tenho certeza que vai ser incrível e teremos minicursos, palestras, enfim, uma infinidade de programações muito interessantes. Espero todo mundo lá. Isso, muito bem. Meu nome é Ladislau Brito, sou perito do Amazonas. Atualmente estou na diretoria da Associação Brasileira de Criminalística e como vice-presidente, né, do 27ª edição, né, do Congresso Nacional de Criminalística, 10ª edição do Congresso Internacional de Perícia Criminal. E eu acho que é o evento mais importante, mais tradicional da criminalística, né, no Brasil. Né, vale a pena participar desse evento. E na América Latina. E na América Latina também, né? É um evento que contará com muita inovação, temas interessantes, troca de informações, minicursos, atividades excelentes para buscar uma melhoria na atuação profissional, capacitação e fazer realmente um network, né, muito interessante nessa área, ter acesso às tecnologias e métodos mais modernos utilizados, né, no Brasil e no mundo. Se inscrevam, vale a pena. Vale a pena. Então, gente, olha aí. Olha quem está convidando vocês. Conheçam o nível que a gente está levando para São Luís. Então, aproveitem, corram, dá tempo de se programar. Eu falo, gente, parcela no cartão também lá no site, dá para pagar. Passa um ano pagando, vale a pena. Pega um dinheiro emprestado com a mãe, com o irmão, com a sogra. Dá um justamente. jeitinho. Perito tem dinheiro para pagar isso, eu tenho certeza. Faz uma economiazinha que dá. E o outro público também, Vende né? o carro. Não só os peritos, os gente, estudantes vamos falar, também, a gente esqueceu né? de falar isso. Dos Toda hora acadêmicos, perguntam, sim. nosso evento não é só para perito. Exato. Tradicionalmente, ele era um encontro de peritos, mas a gente sabe que temos aí um Ele amplo veio se ampliando público. ao longo dos anos. E, Estudantes gente, acadêmicos, o pessoal da área do direito. Do Vamos lá, vocês precisam entender, a gente precisa estabelecer conexões, vocês precisam entender a nossa linguagem, a gente precisa entender a linguagem jurídica de vocês, né? Então, para... Aqueles estudantes também que sonham em ser peritos, né? Esse é o melhor Exatamente. lugar para estar presente, E, para gente, saber outro como o spoiler. perito atua, né? Conversar com os peritos, né? Conhecer pessoalmente ali no coffee break, num momento Exato. social e conversar e perguntar como é que você se torna perito. Isso, e vai ter, Qual a sua olha o sugestão, spoiler, né? Eu olha o quero spoiler. ser perito. E aí, o que você acha que eu tenho que fazer? Gente, eu vou dar um spoiler aqui. Esqueci de fazer esse agradecimento à Mabel Proense, a perita Mabel, lá do Tocantins, que está me ajudando nessa parte de estratégias digitais. E a gente sabe que a gente tem um público imenso na internet, pessoas que são admiradores do trabalho, que querem ser peritos. Então, a gente vai ter um mini curso no primeiro dia, voltado para especificamente para esse público. Então, vamos dar mais informações. A Mabel também está caprichando aí, me ajudando nisso. Então, a gente tem... É um congresso mesmo que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. E trazendo realmente ideias novas. Então, gente, se inscrevam, né? Por favor. E é isso. Vamos aguardar os próximos podcasts aí Sim, do voltaremos. congresso. Voltaremos. Até mais. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau, gente.